A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 86, dos versos 1 ao 7, que diz assim: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. O título da nossa reflexão deste dia é Em Tempo de Crise. Quando nós falamos acerca da palavra crise, nos aprofundamos em saber o seu real significado, encontramos a seguinte definição: é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento, de qualquer acontecimento. Podemos concluir com essa definição que é algo grave, quando falamos que é uma mudança brusca, ou seja, é algo que você não espera. No momento que você não está aguardando aquilo acontece. Algo acontece e essa mudança brusca, esse algo grave, pode mexer com a sua estrutura. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar acerca das seguintes palavras: gabinete de crise. Seja numa empresa privada ou seja num órgão público, em algum momento, quando acontecem as crises, seja no nível empresarial, privado, ou seja a nível estatal, rapidamente é convocado um gabinete de crise. E isso é muito comum em casos de catástrofes naturais, distúrbios sociais. O gestor máximo, ele já convoca um gabinete de crise para resolver aquele problema. Porque não é qualquer problema. Você tem que reunir pessoas que consigam assessorar de tal maneira que aquele grave problema seja resolvido. No texto que nós lemos, fala acerca de Davi. Davi foi um homem que viveu em sua vida inúmeras crises. Eu posso dizer para você que na trajetória de Davi, esse homem, que a palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus, ele passou por diversas crises, ou seja, ele passou por mudanças bruscas em sua vida, aquilo que ele não esperava. Davi, ele teve como crise, que eu sei que você já ouviu em algum momento, o gigante Golias. A primeira crise que eu elenco aqui, não a primeira crise que Davi teve, mas a primeira crise que eu elenco na vida de Davi, o gigante Golias. Olha que crise. Outra crise que eu elenco, quando ele foi perseguido por Saul, querendo tirar a vida dele. Uma outra crise. A conspiração do seu próprio filho para tirar o reinado dele. Olha a outra crise. A morte deste filho que queria usurpar o reino também foi outra crise, porque a palavra diz que ele ficou muito triste, ele ficou de luto. Outra crise que ele viveu, que ele vivenciou, a sua própria filha sendo violentada pelo seu outro filho. Olha que crise. Tamar sendo violentada pelo seu irmão Amnon. Outra crise que eu elenco. Ele sofreu, e muito, com a morte do seu amigo Jonatas. Davi, ele sabia que a vida dele, ele entendia que a vida daqueles que estão na presença de Deus, essa vida, ela é regada de desafios, ela é regada de lutas, ela é regada de crises. Davi tinha características importantes que nós podemos aqui
explorar para que em tempos de crise nós tenhamos uma postura similar à de Davi. Davi era um homem que orava ao único e verdadeiro Deus. Era um homem que tinha como objetivo conversar com o Pai. Ele orava. Ele tinha fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no seu Deus. Ele tinha fé. Ele tinha esperança. Ele era corajoso. Ele era humilde o suficiente para entender que durante uma crise, seja um gigante que se levanta, seja um exército filisteu que se levante, ele sabia que ele não tinha forças suficientes para vencer a crise. Ele sabia a quem recorrer. Era humilde o suficiente para entender que, mesmo sendo um rei que era respeitado, mesmo sendo um rei reconhecido mundialmente, ele sabia que nada daquilo era suficiente para vencer as crises que ele vivia. E nós temos exemplos na palavra de Deus que foram registradas aqui para nos ensinar como o rei Davi se importava com a oração. Exemplos de como Davi se portava diante das crises que ele vivenciava. Quando você lê o Salmo 121, está claro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta retórica que ele mesmo tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que ele está querendo dizer? Que no tempo de crise, ele vai levar os olhos para os montes e vai saber que de lá vai vir um socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós lemos no Salmo de número 40, o salmista Davi expressa de uma maneira tão forte quando ele diz: "Se coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro." Ou seja, no tempo de crise é o momento de clamar por socorro. Davi sabia disso. E o Salmo 40, logo no verso 1, ele já diz que ele colocou a esperança dele em quem? No Senhor, porque ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. No momento de crise, Davi sabia gritar por socorro. Gritar, pedir socorro ao único e verdadeiro Deus. Quando nós lemos nesse próprio Salmo de número 86, que é o texto base da nossa reflexão, ele já começa: "Senhor, inclina os teus ouvidos e me responde, pois sou pobre e necessitado." Ele reconhece que necessita da presença de Deus, ele reconhece que é pobre. Ele, mesmo sendo rico, ele reconhece que é pobre e necessitado. Ele é humilde diante de Deus. "Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia." Olha a postura de Davi diante da crise. "Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração." Olha o que Davi diz: "Senhor, escuta a minha oração, atenta para a minha súplica." No momento de crise, haverá súplica. E ele diz no verso 7, "No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás." No dia da crise, quando eu clamar, Davi diz, o Senhor vai me responder. Essa é a postura de Davi diante da crise. E quando você vai mais além, tomando por base os próprios salmos de Davi, diz o Salmo 27, diante da crise, olha a postura de Davi: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante."
Davi está dizendo, diante das crises que eu ainda nem sei que vão aparecer, uma coisa é certa: eu continuarei confiando no Senhor, porque é Ele que me concederá a vitória durante e diante das crises. A palavra de Deus não nos engana. O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, teríamos crises, passaríamos por crises, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, venceu as aflições do mundo, as crises do mundo por mim e por você. Quando Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão cansados de lutar durante as crises, o Senhor diz que vai aliviar. O Senhor não nos engana que as crises acontecerão em nossas vidas. Mas qual tem sido a nossa postura diante dessas crises? É aí que está a reflexão que fizemos à luz deste personagem chamado Davi. Qual tem sido a nossa postura? Eu tenho tido a postura de fé de Davi, como está lá no Salmo 27, pode um exército se levantar contra mim e eu estarei tranquilo porque o Senhor está comigo? Será que essa tem sido a nossa postura? Não estou falando que o momento de crise é um momento fácil, muito pelo contrário, é um momento difícil, um momento grave. E qual tem que ser a nossa postura? É a postura de Davi, postura de fé. Não é fácil, caro ouvinte, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor nos conhece. E qual tem sido a nossa postura? Passamos, sim, por crises em diversas áreas de nossas vidas. Passamos por crises na nossa área emocional, sentimental, matrimonial, profissional, espiritual, ministerial, estudantil, familiar, existencial. São inúmeras crises que nós passamos aqui na vida, em nossas vidas. Jesus também passou pela maior das crises que algum ser humano poderia passar. O Senhor Jesus Cristo passou por crises para que eu e você hoje tivéssemos a certeza de que um dia poderemos viver sem elas na eternidade com Cristo. Eu dou um exemplo de Jesus Cristo no Getsêmani. Jesus Cristo estava ali próximo de ser entregue para ser crucificado. Jesus Cristo está ali sofrendo no Getsêmani. Jesus Cristo queria que os seus discípulos ficassem com ele em oração e eles dormiram, não aguentaram. Jesus Cristo continuou orando, continuou falando com o Pai. Jesus Cristo transpirava, suava, sangue, tamanho sofrimento, tamanha crise que Jesus Cristo estava vivendo naquele momento. Mas Jesus Cristo disse, Senhor, se possível passe de mim este cálice. Senhor, se possível passe de mim essa crise. Porém, todavia, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, no momento de crise, foi obediente. Jesus Cristo, no momento de crise, ele orou e obedeceu. E disse que seria feita a vontade do Pai em sua vida. E Jesus Cristo viveu um momento de crise na cruz, para que eu e você pudéssemos hoje ter a certeza que quando acreditamos no plano de salvação em Cristo, nós também seremos salvos por Ele e moraremos com Ele na eternidade. São crises. Jesus Cristo também passou, mas venceu por meio da oração, por meio da obediência ao Pai. E qual tem sido a nossa postura? O Senhor hoje nos chama a essa reflexão. Caro ouvinte, eu não sei qual é a crise que você está passando. Às vezes a sua crise é aquela crise que realmente suga todas as suas forças. Eu não consigo mensurar falando à distância, não estando com você ou até mesmo não sendo você. Mas a crise que você está passando, eu quero dizer que há solução para ela. A solução está em Cristo. A solução está no poder que há no nome de Jesus para lhe conceder a vitória. Seja uma cura, seja uma libertação, seja uma vitória, seja o que for. Qual a crise que você esteja passando, o Senhor é capaz de te dar a vitória. Mas tenha a postura de Davi. Ore, jejue, medite na palavra, tenha fé, tenha esperança, seja corajoso, seja humilde e ponha a sua fé em Cristo.
Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que nos nossos momentos de crise, possamos buscar aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, a saber, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.